Saúde a igreja, graça e paz, nosso Senhor. Que bom podermos estar juntos na manhã de domingo, louvando e adorando o Senhor, como família que somos no Senhor, porque assim o Senhor nos chamou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, e as crianças vão continuar com a gente durante a pastoral, depois nós vamos encerrar a pastoral, nos preparar para a ceia, e então também nos despediremos das crianças que vão subir para o departamento infantil. Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a Deus que Ele aquiete nosso coração, que Ele nos dê entendimento na sua palavra, que nós possamos compreender a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus por nós, a mensagem do seu Filho, a redenção em Cristo Jesus. Isso que viemos celebrar aqui como família. Vamos orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Deus, duram para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar juntos, reunidos aqui, para adorar o teu nome, Pai. Acha em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Não nos deixa inclinar o nosso coração para longe da tua palavra, nos apartar do Senhor, mas fortalece os nossos passos, solidifica, Senhor, nossa caminhada na direção do alvo, que é Cristo, olhando para as coisas do alto, onde Cristo vive, está, reina, e não nas coisas dessa terra, Pai. Que o nosso coração, que a condução da nossa família, do nosso lar, como temos aprendido aqui, seja um empreendimento, um investimento de tempo, de energia, em busca de sermos conformados e confirmados no Senhor. Ó Pai, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o coração da tua igreja, sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, porque tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, Gênesis 2. Quero ler com a igreja o verso 18 de Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, verso 18. Um versículo curto, simples, conhecido da grande maioria da igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse é o princípio da família que o Senhor plantou, ou o Senhor descansou no Éden, na sua presença. E a partir dali, todo o desdobramento, todo o desabrochar das Escrituras, eles partem deste fundamento, do que Deus nos ensina acerca de nossos relacionamentos, acerca do nosso relacionamento com Ele, e de como o nosso relacionamento com Ele transforma o nosso relacionamento uns com os outros, parte da gênese desse relacionamento. Deus estabeleceu, então, que o homem não deveria caminhar só, e por isso lhe fez alguém que ele pudesse, com quem ele pudesse compartilhar da responsabilidade do Éden. E a partir de então nós vamos ter todo um desdobramento, ou mesmo uma maneira, uma linha do tempo de como essa construção perfeita ali no Éden, ela passa por um momento difícil, quando o homem peca e se rebela contra o seu Criador. E esse relacionamento começa a ficar então conturbado, as suas comunicações passam a ser falhas, a sua conduta um para com o outro passa a assumir um caráter difícil, corrompido por causa do pecado. O homem, então, deveria cumprir, sim, com o seu propósito de governar, de proteger e guardar, só que agora toda a criação lhe seria hostil, e a sua própria esposa, a sua própria família, também lhe seria hostil sob a responsabilidade de liderar o seu lar. O pecado, ele faz com que os nossos relacionamentos sejam conturbados por conflitos, por disputas, por comparações, por apontar de dedo e comunicar coisas duras uns para
com os outros, mas grande parte da nossa comunicação, dos nossos relacionamentos, das nossas interações familiares, vem sendo comprometido não só por causa do pecado do nosso coração, mas de como nós usamos o mundo à nossa volta dentro do nosso seio familiar. E eu queria destacar, para introduzir a nossa conversa, a nossa devocional dessa manhã, o tema de tecnologia. A tecnologia, ela impulsionou a capacidade humana de se comunicar. A tecnologia, ela trouxe para o homem uma habilidade de ter nas suas mãos ali informação de qualidade, informação com profundidade, acerca de tudo que você imaginar. Você joga suas dúvidas, seus questionamentos, e a inteligência artificial lhe traz respostas sobre coisas que foram então discutidas, comunicadas ao mundo ao longo de toda a história. Temos uma ferramenta em nossas mãos que muitas vezes parece extensão de nossos corpos. E elas também são capazes de comunicar as mazelas, os pecados do nosso coração. Elas também fazem parte de algo que nós usamos muitas vezes não para explorar os seus benefícios em prol da comunicação familiar, em prol do estabelecimento do reino, em prol daquilo que eu preciso, então, me alimentar como indivíduo, como família, como marido, como esposa, como filho, como neto, como avô. Mas, muitas vezes, tem sido usado para afetar, para prejudicar, para comprometer os nossos relacionamentos. Nós já somos ciborgues, né? Os aparelhos são extensões de nossos corpos, eles nos acompanham debaixo do travesseiro, nos acompanham no banheiro, na mesa das refeições. Nós já temos instrumentos fora do nosso corpo, que fazem parte do nosso corpo. A comunicação, ela se universalizou, ela se popularizou, está cada vez mais visual, cada vez mais democrática. Temos informações quase que instantâneas sobre tudo. Podemos fazer estudos profundos sobre a palavra do Senhor. Podemos explorar um texto bíblico, entendendo ali, ou buscando compreender ali, toda a exegese, extrair do texto, tudo que ele pode nos oferecer, em termos de informação, de aplicação para a vida, mas eu tenho certeza que você gasta mais tempo no Instagram ou no TikTok, ou no Facebook, para os mais antigos. Eu não vou nem falar de Orkut. Uma pesquisa da Universidade de Boston, e é bem interessante esse dado, ele vai mostrar que quando as pessoas estão à mesa, em família, os smartphones não são poupados. E os cientistas, eles observaram, então, na pesquisa, o comportamento de 55 adultos que foram com filhos a restaurantes na zona metropolitana de Boston. 40 deles não largaram o celular durante as refeições. De 55 adultos que estavam com seus filhos em restaurantes, naquela comunidade, naquela cidade, 40 deles não largaram o celular durante as refeições. As crianças tinham de 0 a 10 anos, e 54% delas, mais da metade delas, estavam com uma tela na mão, em idade escolar. Grande parte dos conflitos dos nossos relacionamentos familiares, grande parte deles, partem principalmente da falta de comunicação de qualidade, de comunicação que envolve o falar e o ouvir com atenção, com profundidade. Mas parece que já não há uma troca entre pais e filhos. Já não há uma brincadeira. Muitas vezes nós levamos nossos filhos para os parques para brincar, porque eles precisam interagir, porque eles precisam de terra, eles precisam se sujar. Aí você leva ele para o parque, senta num banquinho e pega um celular na mão e fica ali o tempo todo. Seu filho brincando sozinho. Você não interage mais, você não participa mais. Essa interação foi então quebrada. Maridos e mulheres, amigos. Quantas vezes nós saímos como igreja, vamos para algum lugar, e quando a gente está à mesa, e poderíamos estar conversando sobre aquilo que Deus fez na nossa vida, conversando sobre amenidades, estamos cada um com um celular na mão. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. De eu sentar num restaurante, de sair com sua esposa, seu marido, com sua família, e observar à volta casais. Já existem casais jovens, recém-casados ou recém-namorados, ali na mesa do restaurante, cada um com o celular, entretido individualmente.
comunicação quebrada, comunicação comprometida, com relacionamento comprometido. E os nossos cérebros estão tão acostumados, tão acomodados à interação com esses hiperestímulos que nós não conseguimos mais nos concentrar por muito tempo. Não é raro ver pessoas que não conseguem assistir um filme sem estar com o celular do lado, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue estar numa leitura de um livro e, ao mesmo tempo, de tempos em tempos, pegar o celular para ver alguma coisa. Ou mesmo trabalhando, ou fazendo suas tarefas em qualquer lugar que você esteja, em casa, com seus filhos, o tempo inteiro. Parece que somos conduzidos a prejudicar o estar ali e devagar, massageando o nosso cérebro com hiperestímulos, ou mais do que isso, danificando a nossa capacidade de concentração, de articulação, de comunicação, anestesiando as nossas mentes com o não estar presente, com o não estar junto. Não é difícil que no tempo de qualidade tenha sido perdido em nossos lares, não é difícil que nós tenhamos que enfrentar conflitos por causa disso. Muitas situações fáceis de resolver, elas podem ganhar proporções enormes porque nós não nos comunicamos efetivamente. Isso é um desafio para qualquer um de nós, dentro das nossas casas. Nós temos o desafio de nos comunicar com qualidade. Eu gostaria de listar pelo menos duas frases, que eu não sei se você vai se identificar com elas, eu com certeza me identifico. Mas uma delas é, estou cansado demais para isso agora. E às vezes a gente tem que ter conversas profundas sobre coisas importantes, mas eu estou cansado demais para isso agora. Vamos deixar para depois. Mas eu gasto tempo, eu invisto tempo com tantas outras coisas. E deixo de investir tempo com coisas que são realmente importantes para um lar harmônico, para uma família conduzida da maneira que deve ser conduzida. E a segunda frase que eu listei aqui como algo que eu repito muito, equivocadamente, e acho que pode servir também para a igreja, é que não adianta falar sobre isso porque você não vai entender. Então, não vamos parar a conversa por aqui. E a comunicação é quebrada. E a comunicação, então, fica prejudicada sobre coisas que deveríamos falar, para pensarmos como casal, para pensarmos como família, para discutirmos como que passamos a ser no Senhor. O texto que nós lemos de Gênesis 18 traz, então, a gênese do estabelecimento da família, de como Deus conduziu o homem a refletir sobre toda a criação e perceber que precisava, porque não encontrava na criação, não encontrava fora de si, de Deus, do relacionamento com Deus, alguém que lhe pudesse lhe corresponder, lhe complementar, lhe auxiliar, comunicar-se com ele da maneira que então ele percebia que os animais tinham pares, tinham outros que lhes eram semelhantes e ele então não tinha. Gênesis verso 18, capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou, eu vou ler numa outra tradução na NVI: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Esse é o sentido do texto. Essa é uma tradução que traz mais claramente o sentido aqui, se quisermos compreender a profundidade da criação da mulher para, então, a relação com o homem. Era alguém que lhe deveria ladear na sua responsabilidade, que lhe correspondesse em suas tarefas, que pudesse, sim, se comunicar e crescer e desenvolver-se à luz daquilo que o Senhor havia estabelecido para eles. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, revela ao homem, sutilmente nas Escrituras, nós temos essa passagem, revela ao homem o desconforto em não encontrar alguém que lhe auxiliasse em meio à criação. O homem dá nome aos animais, Deus dá-lhe essa responsabilidade, ele começa a dar nome aos animais e começa a perceber que os animais tinham seus semelhantes, mas ele não. Eu brinquei com esse texto quando nós fomos dar nome para os nossos filhos, e eu disse que a responsabilidade da nome era minha, porque Deus criou o homem, né, mandou dar nome e depois criou a mulher, para não ter problema ali, cada um ter um nome diferente. Mas não colou não deu certo não. Mas eu tentei. Quando Deus criou o homem, deu-lhe o poder sobre toda a criação. Deu-lhe também o poder de perceber que não havia nada que lhe correspondesse nela. Todo o auxílio pertence a Deus. Todo socorro pertence a Deus. Nele
o vemos. E nós vemos, então, Deus mover a criação, Deus move a criação, Deus tira, então, o lado do homem, a costela do homem, para lhe dar alguém que lhe auxiliasse, então, em suas tarefas. Gênesis verso 20, no capítulo 2, vai dizer: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. A esposa, meus irmãos, criada por Deus, é o resultado da providência especial de Deus para o bem do homem e para a glória do Senhor. A família é o resultado da providência do Senhor para o levantar da igreja, para a redenção do povo de Deus. A família é a promessa que carrega a família, a aliança, o pacto que carrega a família desde o Gênesis, quando através dos filhos se esperava o Messias, e por isso ter filhos sempre foi uma bênção no Antigo Testamento, porque poderia vir o Messias a qualquer momento, em qualquer tempo, porque havia sido prometido, então, por meio da graça do Senhor, em meio à queda, em meio ao conflito, pela falta de comunicação, de um homem negligente em ser firme no que Deus instruiu que ele fizesse. Não comam da árvore que está no meio do jardim. Em uma mulher negligente em ouvir o ensinamento de seu esposo acerca do que Deus havia falado. Em um homem negligente que viu a mulher sendo seduzida pela serpente e não fez nada. Deus então estabelece a redenção por meio da promessa da família, a descendência da mulher, virá aquele que restaurará a comunhão, e a comunicação com o Senhor. E então, ter filhos sempre foi uma bênção redentiva, apontava para a redenção. Então Cristo veio, e Ele confirma, Ele revela, Ele manifesta tudo que havia sido prometido a seu respeito, e não só isso, porque ter filhos continua sendo uma bênção, porque Ele promete que, olha, eu voltarei, mas voltarei quando? Quando toda a igreja for levantada. E por isso a família continua carregando essa promessa de redenção, porque da família virá a igreja. E quando o último for levantado, Cristo então voltará para restaurar o reino e a comunhão. Conflito surge em nossos lares quando as nossas expectativas não são satisfeitas, quando a nossa comunicação não é eficiente. Casais que não conversam sobre aquilo que desejam, que não conversam sobre aquilo que planejam, como gostam que seja feito, tendem a não serem satisfeitos em suas expectativas. E então o querer passa a ser um querer muito, e um querer muito passa a ser uma exigência dentro dos nossos relacionamentos, e uma exigência passa a ser um ídolo. E nós nos prostramos diante dele contra nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. Meu pai não me dá o que eu quero, meu marido não me dá o que eu quero, minha esposa não me dá o que eu quero, e eu quero mais do que a minha família. E eu quero mais do que estar em paz com Deus e com a minha família. Porque o meu querer virou uma exigência. Eu tenho agora um conflito. Pais que perderam a comunicação com seus filhos são aqueles que já perderam seus filhos. Filhos que perderam a comunicação com seus pais. Perderam seus pais. Cônjuges que não conversam, abrem espaço para que outras pessoas sejam os confidentes de seus cônjuges. Relacionamentos profundos envolvem longanimidade, paciência. O fruto do Espírito não pode ser manifesto através de relacionamentos superficiais. Ele se manifesta, ele se revela por meio de relacionamentos profundos. Deus já tinha planos de fornecer uma companheira que pudesse satisfazer os desejos, os anseios do coração do homem. Alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Isso que a palavra de Deus nos diz. Gênesis 2, 21 a 23. Abre tua Bíblia, foca nesse texto, por favor. Diz a palavra de Deus: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele.
Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ou varoa na sua tradução, se você está com a ara aberta. Porque do homem foi tirada, do varão foi tirada. Olha que coisa bonita. Muito antes de Shakespeare, o homem já era um poeta. Ela será chamada varoa, é osso do meu osso, carne da minha carne. Criada para comunhão. O homem só poderia, então, desfrutar plenamente da criação. Se pudesse, então, partilhar do amor, da confiança, da devoção no íntimo do relacionamento familiar. Homem e mulher aqui estabelecidos, depois uma família estabelecida, depois uma aliança, um pacto estabelecido, para que Deus, então, fizesse se cumprir a sua vontade em nossas vidas. O Senhor tornou possível que o homem tivesse uma auxiliadora. Alguém que pudesse compartilhar da sua responsabilidade. Alguém que pudesse, então, corresponder à sua natureza, cooperar de coração, com amor, com dedicação, na execução da obra que Deus, então, colocou em nossas mãos. É essencial contemplar a importância da comunicação, do relacionamento familiar, para o bom progresso doméstico, para o bom progresso em santidade. A nossa santidade é progressiva. Nós aprendemos que temos a responsabilidade, sim, na santificação. É sinérgico. O Espírito Santo age em meio àquilo que fazemos, com a responsabilidade de progredirmos em santidade. E é muito melhor quando somos auxiliados nisso. Quando temos alguém com quem contar, para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Uma realidade corrente em nossas vidas. Quando lhes faltou comunicação mais eficiente, Eva negligenciou a lei de Deus ao seu marido, Deus deu ao seu marido. E este não interferiu quando sua esposa foi seduzida pela promessa da serpente. Paulo vai escrever em Efésios uma relação conjugal, à luz da relação de Deus com a igreja. E é profundo o que Paulo vai dizer então ali. Ele vai apontar para essa relação, para o seu caráter redentivo. Então ele vai dizer que essa comunicação, ela é uma comunicação redentiva. Ela é uma comunicação que aponta para a salvação, aponta para a obra de Deus. É parte essencial da recuperação da pureza. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 5, abre tua Bíblia comigo, versos 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Percebam, tá? Maridos, mulheres, tá? Não é marido, ame suas mulheres, não, tá? Os dois estão no plural, cada um com sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Meus irmãos, não pode haver pureza em nosso lar, restauração no ambiente familiar, se não passarmos pela palavra. Se não trouxermos a palavra para o meio, para o centro da nossa comunicação doméstica. Se não trouxermos a palavra, o ensino do Senhor para as nossas vidas. Se a comunicação da soberania de Deus não for compartilhada em nossas famílias, como nós vamos, então, esperar que Deus redima, que Deus reconcilie, que Deus restaure o nosso lar? Em Efésios, capítulo 4, verso 29, por exemplo, está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse versículo vai nos ensinar que as nossas palavras, elas precisam encorajar, elas precisam edificar, em vez de ferir e destruir. A comunicação amorosa e respeitosa, ela é essencial para criar um ambiente saudável em nossos lares, para criar harmonia em nosso lar. Nós somos falhos, nós somos grosseiros muitas vezes, e nós precisamos nos arrepender disso e buscar um caminho diferente para a comunicação redentiva em nosso lar. Não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe para com nossos filhos, para com nossa esposa, os nossos maridos, para com
os nossos irmãos, nossos amigos, mas sim aquilo que edifica. Esse é o princípio de uma comunicação redentiva. No contexto familiar, isso significa que devemos ser cuidadosos com as palavras que usamos. Nós devemos ser cuidadosos com a maneira como nós nos relacionamos. É crucial ouvir os outros com empatia e responder de forma calma, amorosa, mesmo diante de conflitos e desentendimentos. Como isso é difícil, dominar o coração, dominar a ira. Como o domínio próprio é uma manifestação do fruto tão difícil de alcançar em certos momentos de nossas vidas. É mais fácil agirmos com ira, é mais urgente, é mais rápido respondermos com ira. E depois nos arrependermos. Mas isso muitas vezes pode causar ferimentos duros demais, difíceis de sarar. Devemos ter uma comunicação redentiva dentro dos nossos lares. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 e 2, vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou, o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias de tua vida, para que teus dias sejam prolongados. A comunicação aqui estabelecida, então, na família, está ligada ao amor e à reconciliação. São os mandamentos do Senhor, são as promessas do Senhor, mas também são as obrigações que o Senhor estabeleceu em sua palavra. A providência e preservação de Deus é firmada com a família por meio da aliança, por meio do pacto. Nos versos 6 e 7, desse mesmo texto do Deuteronômio, ele vai dizer: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas não só no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Mas como é muito mais fácil e mais comum discutirmos sobre política, futebol, ou qualquer outra notícia que você passou ali rapidinho, enquanto ceava, enquanto tinha sua refeição à mesa com sua família, você estava assim no celular. Eita, olha só o que aconteceu com fulana. Em vez de falar da palavra do Senhor. Em vez de abrir a palavra do Senhor para seus filhos. E depois não são raros os pais responsáveis que veem como isso vai fazer falta lá na frente. O próprio Cristo é o exemplo supremo de uma comunicação amorosa e redentora. Ele manifestou isso na ceia. Deu a vida pela sua igreja. Ele nos ensinou a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a buscar a reconciliação. Ao praticarmos esses princípios em nossos lares, em nossas famílias, nós mostramos ao mundo o amor de Deus em ação, na prática. Ao aplicarmos esses princípios em nossos relacionamentos, refletimos então o plano redentivo do Senhor em nossas vidas. Devemos priorizar sempre em nossos lares uma comunicação redentiva. Priorizar uma comunicação que aponta para a edificação, para o estímulo, para o progresso da fé da nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é um grande desafio para nós como pais, como mães, como responsáveis, como líderes na igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar nossos olhos. Quero convidar as crianças à frente. As crianças vão subir então para o departamento infantil. Vocês podem vir à frente, se colocar aqui de lado. Nós vamos orar com elas, por nós. Esses dias eu vi um experimento social onde pais foram levados à frente da câmera e cada um deles podia, então, pensar sobre com quem gostaria de ter um jantar, um momento especial. Então, os pais falavam de atores, de pessoas famosas, e depois eles viam na tela a resposta de seus filhos, e a grande maioria deles: a gente queria jantar com nossos pais. A gente teria um jantar em família, com todo mundo à mesa, um deles falou. Está ficando cada vez mais raro isso em nossas vidas, em nossas rotinas.
que tenhamos a dimensão da responsabilidade que temos de transformar e redimir o mundo à nossa volta, mas a começar dos nossos lares. Que Deus assim nos auxilie. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos fortaleça no Teu Santo Espírito, Pai. Para sermos agentes de transformação, de comunicação da Tua palavra, da Tua vontade, em nossos lares, entre nossos irmãos, nossos amigos, onde quer que o Senhor nos coloque. Que nós, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, como escreve Pedro, tenhamos a responsabilidade de comunicar, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Auxilia-nos, Senhor, nesse serviço. Dá-nos auxílio nesse serviço, para que compreendamos como a renovação da nossa mente nos faz compreender a Tua vontade como perfeita, agradável, boa, aceitável em nossas famílias. E assim, Senhor, fortalece nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.